Começamos a estudar sobre Abraão, pastor Alexandre, 3 aulas sobre Abraão. Estudamos sobre Isaac, seu filho. Depois tivemos 2 aulas com o Jonathan sobre Jacó. Não é certo? E o que a gente está percebendo, e cada vez mais, é maravilhoso a gente entender isso, que a Bíblia fala a respeito de Deus. A Bíblia mostra como Deus se revela para toda a humanidade. A palavra de Deus é sobre Ele, a palavra de Deus não é sobre você, no sentido que você precisa buscar na palavra de Deus como se fosse um livro mágico. Lembra antigamente da caixinha de promessas? Que você chegava lá de manhã, só tinha promessinhas boas, tirava lá, hoje o sol, que legal. Ou seja, era uma Bíblia seletiva, certo? Lembra também do tempo que as pessoas não usam mais muito o livro, mas que você grifava a sua Bíblia, e aí você abria a Bíblia e tinha aqueles versículos vermelhos, amarelos, verdinhos, assim, e depois de um tempo você só lia esses versículos. Você tinha uma Bíblia selecionada, uma Bíblia de acordo com aquilo que você... Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, Deus se revela a nós. Deus que criou o universo, que criou você, criou todos nós, porém teve um problema, queda. Em Adão, todos nós desobedecemos, todos nós morremos, nós temos que entender isso, todos nós nascemos afastados de Deus, mas Deus na sua graça, na sua misericórdia, na demonstração do seu amor, Ele estabeleceu um plano maravilhoso para que você e eu pudéssemos ter a convicção, a certeza de vivermos para sempre com Ele, de retomarmos esse caminho. Então, criação, queda, todo o processo da redenção de Deus, até aquele dia, quando você ou vai morrer, ou Jesus Cristo vai voltar, e você vai na presença de Deus, ou não. Saiba disso, você pode não ir. Por isso você tem que conhecer a palavra de Deus, para que você perceba qual é o plano de Deus para você e como Deus se revela. Então nós estamos vendo na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, essas famílias disfuncionais, essas famílias imperfeitas, aquele homem que você colocava no pedestal, puxa, Abraão, e é realmente o pai da fé, e como Paulo fala, já estudamos sobre isso, nós vamos voltar a falar sobre isso, mas você viu, mentiroso, mentiu, dissimulava, aí o seu filho, o seu filho Isaac, lembra que aí Sara, Agar, Ismael, já estudamos sobre isso, depois Isaac nasceu, Isaac também com a sua esposa mentiu também, e Isaac era mais tranquilo. Abraão viajava muito, já estudamos sobre isso. Isaac não. Pouca coisa, muita coisa, claro, revelada na palavra de Deus sobre ele, mas Isaac ficava ali, sossegadinho, tal, Rebeca, sua esposa, Isaac preferia... Preferia quem? Esaú, já estudamos sobre isso, não foi? Rebeca preferia Jacó, e Deus já tinha revelado a eles quem seria o primogênito, seria o mais novo, mudando a tradição, e aí ela fez aquela falcatrua toda, e Jacó concordou, Jacó mentiu para o pai, Jacó foi até lá, e quem é você? Eu sou Esaú, mentiroso. Então a gente percebe na palavra de Deus a disfuncionalidade, esses homens que nós temos por heróis, cuidado com isso. O herói na palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Esses homens que se submetem a Deus, sim, recebem de Deus orientação para as suas vidas. Porém, eles revelam quem é você, quem sou eu. Abraão, Isaac, Jacó. É uma pena, Nada aqui ainda? Opa, apareceu alguma coisa mais ou menos, está duplicado, mas é isso mesmo. Deixe-me dizer uma coisa para que você jamais... Deixa eu ver aqui se... Eu tenho 2. Vê se muda aí, queridas. Tá bom. Ok. Vamos fazer um malabarismo aqui para até que eles ajustem direitinho. Muito bem. Lembrando, então, que quando vamos à palavra de Deus, e quando vamos principalmente ao Antigo Testamento, a palavra de Deus diz em Romanos 15:4, pois tudo que foi escrito no passado... foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Então toda vez que você se achega ao Antigo Testamento e que percebe a ação de Deus no seu plano de redenção do homem, ele foi escrito para você e para mim, para nós aprendermos
com Deus, para aprendermos com Deus na ação, na vida dessas pessoas, na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, e hoje nós vamos aprender sobre um filho dele. Muito bem, agora, lembrando também que toda Escritura, deu certo lá? Deixa eu ver. Eu estou passando aqui, agora, apareceu. Lembra de segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 16, 17, porque toda Escritura não é toda Escritura inspirada, não. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus é útil para você e para mim, para vivermos, para sermos corrigidos, para sermos educados, para caminharmos no caminho, a fim do quê? Que todo homem, você e eu, sejamos completos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então Deus tem um plano na sua vida, à medida que você se aproxima da palavra de Deus, à medida que você reconhece que ela é a palavra de Deus inspirada, é Deus falando com você e comigo, não é um livro qualquer que você tem uma opinião sobre, é o que a Bíblia tem como opinião sobre mim, o que a Bíblia fala para mim, o que eu tenho que obedecer, e não aquilo que eu acho, e não aquilo que eu estou inferindo, porque eu acho que deveria ser assim, os tempos mudaram, a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia precisa ter cuidado com isso, muito cuidado quando você tem palavras assim. Toda a Escritura é inspirada por Deus e nós vamos nela para ver o que ela diz para nós e a partir do que ela diz, a gente modificar a nossa vida e não nós. Hoje de manhã alguém chegou para mim e falou, Zé, é verdade que João já nasceu salvo? Eu falei, João nasceu salvo? João Pereira? Talvez. Não, estou brincando. João Batista nasceu salvo porque lá no ventre, lá... Depois a gente fala sobre isso. Sabe essas historinhas que a gente começa a ouvir nos pastores da internet, que tem um monte lá, e às vezes nós nos paramos e nos deparamos e ficamos muito tempo com eles? Então essa é uma preocupação que temos. Muito bem, nas histórias nós estamos conversando, falamos um pouquinho de Abraão, depois de você estudamos sobre, está mudando aqui? Tá bom. Isaac, Jacó. E hoje nós vamos falar sobre um filhinho dele, sobre José, Yosef. Lembrando que um Deus, um povo, uma história, um Redentor, um só Espírito e uma só fé. Um Deus, um povo, uma história, um Redentor, um só Espírito, uma só fé. Você e eu fazemos parte dessa história. Porque quando nós estudamos Abraão, ele disse o quê? Que em Abraão todas as nações seriam... Seriam benditas? Seriam benditas? Seriam benditas por quê? Porque de Abraão, nós chegaríamos até o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E aí temos toda a história de Deus na história, através de Abraão, de Isaac e de Jacó e dos seus filhos. E aí é isso que a gente vai estudar num filho muito específico. Muito bem. Deixa eu ver. Agora mudou a televisão lá. Aqui está dando? Mudou aqui. Opa. A nossa história, a minha e a sua história. Queridos, prestem atenção. Você está aqui hoje. O que passou, passou, já foi. Amanhã nós não sabemos o que Deus revela para nós. Mas para um pouquinho, se avalie. Você realmente conhece a esse Deus verdadeiro que se revelou a você pela palavra de Deus e que enviou seu único filho, um só Redentor, para que você e eu tivéssemos a oportunidade de lhe chamar de Pai? Então pensa um pouquinho. Hoje é o dia para que você avalie e pense nessas coisas e saia daqui e fala, peraí. Será que eu sou um religioso? Será que eu acostumei com a igreja? Será que eu estou na relação com a palavra de Deus de forma... o que eu acho, o que eu não acho? Então, vamos caminhar. A história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, ela vai desembocar hoje na sua história, na minha história, e o que a gente pode aprender com isso. Muito bem. Deixa eu ver, está mudando aqui? Eu peço desculpas para vocês, irmãos, mas a tecnologia não está permitindo que a gente continue assim, de forma fluida. Mas vamos lá. Nós já estudamos sobre isso, nós já vimos com o Alexandre, com o Jonatas, Abraão, Deus falando para Abraão, farei de você um grande povo, abençoarei, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aí nós vimos em Isaac a continuação, Deus dizendo para Isaac, aquela promessa para Abraão é sua também, a terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você.
Jacó, filho de Isaac, e também aos seus futuros descendentes, isso está lá em Gênesis 35:12. Aí, a partir de Jacó, nós vemos a história que o Jonathan já trabalhou com vocês nos 2 domingos passados, de Jacó, de Lia, de Raquel, Leia, a palavrinha hebraica que parece um pouco cansada. Lia acho que não era tão bonita, Raquel era mais bonita, a Bíblia fala sobre isso. E aí, lembra da história? E Jacó trabalhou por Raquel, aí ele foi enganado, Jacó enganava também, e comeu um pouquinho da sua malandragem no seu sogro. Aí Labão deu Lia, e eu não queria Lia, então trabalha mais, tá bom, vou trabalhar mais 7 anos. Ele trabalhou 14 com mais 6, né? Olha quanto tempo, 20 anos trabalhando para ter Raquel e Lia como suas esposas. Aprenda uma coisa, Deus nunca aprovou a poligamia, hein? Não queira justificar isso, a gente vê Deus se revelando progressivamente na palavra de Deus, a gente vê que Deus sempre afirmou, Jesus sempre afirmou, um homem e uma mulher não tem a poligamia, mas ali, nas circunstâncias, no contexto, então Lia e Raquel, e aí vemos que Raquel, estéril, ficou... Jacó, me dá um filho, senão eu vou morrer. E Jacó ficou bravo, deu uma dura nela, que isso? Você acha que eu sou Deus para isso, Raquel? E aí Lia teve o primeiro filho, Ruben. Ru, em hebraico é ó, bem, filho. Lembra de Ben-Ur, né? Bem, filho em hebraico. Então, ó, um filho. E aí foi indo, né? Ruben, Simeão, Levi, Judá. Aí parou um pouquinho, também não teve mais filho. Aí Raquel falou assim, bom, eu vou ter que arrumar uma mãe de aluguel. Eu não consigo ter filho. Aí pegou a serva dela, que tinha trazido de lá. Lembra disso da história? Deus, eles estudaram, Bila foi lá, aí deu 2 filhinhos, Dan e Naftali. Dan significa juiz. O Senhor me justificou, agora eu tenho um filho, Dan, juiz. Daniel, Deus, Dan, juiz, então o Senhor é meu juiz. Então, palavras assim interessantes. E lembra de Isaac também? Geralmente é as mães que davam os nomes, tá? As mães que davam os nomes. Tanto é que a palavrinha, estudamos isso, né? Daí que veio o nome Isaac, aquele que ri. Falamos sobre isso, né? Quando você coloca no seu WhatsApp o kkkk, o risinho é a mesma coisa que o tss, tss. Aí vem Isaac, então era o nome por isso. Então davam os nomes, e Lia dava o nome ao Senhor, me abençoe. E Raquel e Lia ficavam brigando, e brigavam, e uma tinha inveja da outra. E aí nós já estudamos sobre essa história. Muito bem, deixa eu ver como é que está aqui. Nada. Ok. Jacó, com Lia, com Bila, com Zilpa, com Raquel, tá? Prestem atenção um pouquinho, já que não estamos vendo aqui a projeção. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José, o primeiro filho de Raquel. Raquel é a que Jacó amava. Bonita, Raquel, a Bíblia fala que ela era bonita. Então ele tinha uma atração, vocês estudaram sobre isso. Por isso, José, o primeiro filho. Depois Raquel teve mais um filhinho, mas não lá em Adão-Parã. Ela teve um filhinho e morreu depois do parto. Benjamim, nome do filhinho que ela queria dar era Benoni. Bem, filho, nome da minha aflição. Imagina você ter um filho que chama filho da minha aflição, filho do meu sofrimento. Aí Jacó interviu e falou, não, vai chamar Benjamim, filho da minha direita, ou filho do sul, porque teve um filho embaixo, não lá em cima, como ele estava. Então, mas é isso aí, Benjamim. Muito bem, e nós vamos conversar, nada ainda, ok, nada ainda, vamos lá. Sobre 12 filhinhos, olha que lindo. Por que Moisés escreveu isso? Gente, quando Moisés escreveu todo o Pentateuco, nós vamos estudar depois. Se você puder voltar à escola dominical, lá na frente, quando nós vamos estudar o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vai ser muito legal. Porque quando Moisés escreveu isso, Moisés estava querendo dizer para aquele povo que estava para entrar na terra prometida, como é que as coisas aconteceram. Um só Deus, Criador de todas as coisas. E como é que nós chegamos aqui? Como é que nós somos
escravizados por 430 anos? Como é que nós chegamos no Egito? Quem somos nós? Moisés, tá bom, vou contar essa história para vocês. Aí o livro de Gênesis escreveu. E foi escrevendo. Gente, alguém perguntou, Zé, mas por que Deus escolheu Israel? Israel como seu povo. Por que não escolheu a Ucrânia? Por que não escolheu os brasileiros? Por que não escolheu? Gente, Deus formou um povo. Deus escolheu Israel, não tinha um povinho preparadinho, eu quero esse povo. Não, Deus formou um povo. Deus queria que um povo fosse exclusivo dele. Um povo que naquela época todos adoravam outros deuses, não. Eu quero um povo que me ame, que me sirva, o único Deus, o único Deus. Então, Abraão, você que mora aí, você que é um idólatra, eu sei disso, mas sai da tua terra, eu vou, a partir de você, formar um povo. Eu quero formar um povo. Tanto é que, então, Abraão, Isaac, Jacó, vamos voltar sobre Jacó. Jacó teve um nome mudado pelo próprio Deus. Para que nome? Israel, olha o nome que a gente conhece hoje, que a gente vê na televisão, e as promessas de Deus continuam, muitas promessas de Deus exclusivas para o povo de Israel, sabia disso? Israel não domina toda a terra que Deus disse que ia dar para ele ainda, então quando a gente pega promessas de Deus para Israel e traz para a gente está fazendo uma coisa inadvertida. Tem promessas claras para Israel, e não para você, e não para mim. Então, quando você estuda a palavra de Deus, quando você tem uma boa exegese, uma boa hermenêutica, quando você interpreta bem a palavra de Deus, quando você tira da palavra de Deus aquilo que ela está dizendo, você aprende coisas maravilhosas, e não confunde as coisas, e não mistura as coisas, e não traz para você promessas que é para Israel sobre a terra que tu pisares, essa eu te darei. Né? Deus falando para Israel, né? Lá em Josué, e tinha um pastor amigo nosso, muito conhecido, o que ele fez? Há uns anos atrás, ele resolveu tirar os sapatos e ficar andando em torno da prefeitura, da cidade dele, com a sua igreja, dizendo, a terra que tu pisares, essa te darei. A terra que tu pisares, essa te darei. Essa cidade vai ser nossa, essa prefeitura vai ser nossa. Porque pegou essa promessa para Israel, dizendo que se ele pisasse naquela terra, Deus tinha que dar, e ele reclamava de Deus aquela terra que estava pisando. Bom, um erro básico. Ok, eu só quero dizer para vocês que o Espírito Santo que habita em nós, de dar essa possibilidade de você perceber num estudo sério da palavra de Deus aquilo que Deus quer para você, que Ele quer se revelar. E aí, não está na projeção? Melhorou? Deixa eu ver onde é que vai chegar aqui. Tá bom, olha gente, olha esse mapa de Israel, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, nós já estudamos, quando estudamos Juízes também, e aqui Israel, e aí a gente vai perceber que os 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos, né, de Israel, como elas se dividiram, deixa eu ver se aqui tem o pointerzinho, como elas se dividiram lá, não vamos entrar em detalhe, porque não é objeto da aula, nós vamos conversar sobre José, Yosef, sobre José, até a palavra Yosef, que quer dizer tirar um pouquinho, mas Yosef, José, eu quero que o senhor acrescente mais um filho. Raquel queria mais um, Deus deu Benjamim depois, né? Benjamim para ela. Mas Yosef é isso, e ela estava querendo dizer, tirou a minha humilhação quando José nasceu. Muito bem, deixa eu ver. E agora José? Os mais antigos lembram desse poema, né? Lembra desse poema? De Carlos Drummond de Andrade, Agora José. Carlos Drummond escreveu em 1942, na época da Segunda Guerra. E agora, José? Tem uma coletânea chamada Poesias, se você quiser ler. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, José? E agora você? Lembra, Vanildo? Professora Vanilda, professora dos meus filhos. Lembra de Agora, José? E nós vamos falar sobre José. E agora, José? E esse poema de Carlos Drummond de Andrade fala de José, um cara meio perdidinho, numa cidade grande, sem esperança, desiludido, não sabendo como ia continuar a vida. Esse José não tem respostas para nós, mas esse José da Bíblia tem respostas para nós quando nós enfrentamos dificuldades, desilusão, tristeza, insegurança. O que vai acontecer? E agora, José? E a gente vai ver pelo José da Bíblia, deixa eu só mudar aqui, isso, espera aí, no meu,
E aqui está o José. E agora, José? A gente vai perceber que José foi traído por quem o invejava, mas ele não deixou se abater. A gente vai ver isso na história. Ele foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. José recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de buscar o bem dos outros. José foi esquecido por quem o ajudou, mas convicto que Deus não se esqueceu dele. E quando exaltado, José não se vingou. Pelo contrário, ele pagou o mal com o bem. E nessas duas aulas que a gente vai falar sobre Yosef, a gente vai perceber isso claramente. Olha lá. Ok, isso que eu falei. Eu preciso olhar lá e olhar aqui. Muito bem. Se você quiser, já acompanhando, eu pus a maioria dos versículos aqui, mas acompanhe Gênesis capítulo 37. Essa é a história da família. Deixa eu ver como é que está aqui. Essa é a história da família de Jacó. Está vendo? Gênesis 37, abra sua Bíblia. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E esta é a história. Lembra que nós comentamos rapidamente sobre os Toledotes, sobre as gerações. E aqui está dizendo que esta é a história da família de Jacó. Mas é interessante que nessa história da família de Jacó, que está aqui, que a gente está percebendo, duas vezes mais é citado o nome de José do que de Jacó. 2 vezes mais. José até aqui tinha sido citado 5 vezes em todo o livro de Gênesis. Aqui ele é citado 133 vezes a partir de Gênesis 37, e Jacó 62. Mas é interessante, só uma curiosidade para a gente ir percebendo e conversando sobre isso. Só um detalhezinho. É bom, a gente vai continuar para ganhar tempo nisso. Então, essa é a história da família de Jacó. José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José, um jovem adolescente. Hoje um garoto, uma menina de 17 anos está saindo, acho que do terceiro do ensino médio, mais ou menos, né? Está indo para a universidade. José, um jovenzinho, que certamente ouviu falar do Deus de Abraão, do Deus do seu avô, do Deus do seu pai, e tinha um relacionamento interessante com Deus. A gente vai descobrir à medida que o tempo vai passando. Ele tinha 17 anos e ajudava, ele era um pastor, assistente de pastor, ajudava os irmãos, os meio-irmãos, né? Interessante. A Bíblia relata que ele ajudava os irmãos das servas, né? De Raquel e de Lia. Então ajudava os filhos de Bila, que era a serva da sua mãe, e ajudava os filhos de Zilpa, que era a serva de Lia, as mulheres do seu pai. Estava lá ajudando. E essa era a característica dele na vidinha no início. 17 anos. Muito bem. 3. Ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Jacó tinha 91 anos quando José nasceu, vovozinho, 91 anos, e nasceu filho de Raquel. E ele gostava mais. A Bíblia diz isso, está claro isso, Deus está mostrando uma situação muito específica. Gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice e também era filho de Raquel. Presta atenção nisso, pais. Se você não tem demonstrado uma predileção por alguns de seus filhos, às vezes quase que de forma inconsciente, e isso vai refletir na vida dos outros. Talvez não, talvez algo para você pensar. Pais, avós, prestem atenção. O que você tem demonstrado no relacionamento, na atenção, nos presentes, na fala, nas broncas ou não dos seus filhos. Muito bem, José, 17 aninhos. Aí, esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, a mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama dos seus irmãos.
A gente vai perceber o caráter de José, que era um caráter interessante. Porém, José contava para o pai, não sei se Jacó pedia para ele, mas os irmãos de José aprontavam, gente. Eles aprontavam. E coisas assim, José conhecia Deus e não sei o que eles faziam. Se eles roubavam o pai em alguma coisa, não sei. Se eles saíam para namorar com as outras meninas, que Deus falou que não. Se eles brigavam, se eles mentiam. Eu sei que José contava para o pai o que os seus irmãos aprontavam. 17 anos, um adolescente. Estava lá, contava. Bom, pergunto para vocês, vocês acham que José tinha o direito de denunciar os seus irmãos? Sempre o consideramos em alta estima por seu caráter, mas será que em sua juventude ele não passava de um dedo duro? É dedo duro esse Zezinho, hein? Será? Não sei. Avalie a relação com seus irmãos, com seus filhos. Pensa um pouquinho nisso. Mas ele falava, ô pai, blá, 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 blá. Eu não sei o que Jacó fazia. A Bíblia não relata muito isso. Mas Jacó conhecia José. Jacó conhecia seus outros filhos. Mas, claro que os filhos sabiam que José era um dedo duro. José delatava, está em Gênesis. E aí, por conta disso, o que os seus irmãos faziam? Bom, ora, José gostava mais, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, já falamos sobre isso, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma roupa linda, uma túnica longa, uma túnica talar. A gente, não sei em quais traduções, isso veio depois da Septuaginta, depois da Vulgata, que Jerônimo, que diz que era uma túnica colorida, bonita, não sei. E até hoje, tem hoje em dia que as pessoas ficam tentando descobrir que cores que eram a túnica de José. Tem cabimento isso aí? Não tem. A palavra do hebraico dá a entender, não necessariamente, que era uma túnica de manga longa, tá? E até o pé. Grandona, bonita, bonita. Devia ter, mandou fazer, tá? Tinha uma costureira boa naquela época. Que era colorida, não sei. O único trecho que fala, deixa eu ver se está mostrando aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver onde aqui está. Aqui é uma outra coisa. Aqui tem uma túnica meio coloridinha, assim, né? Mas tem um outro trecho que usa a mesma palavra para a túnica de José, só lá em 2 Samuel, que fala que essa era uma roupa da realeza. As meninas usavam essas túnicas bonitinhas e tal. Não diz que era colorida. Mas a gente aprende escola dominical, né? A gente vem na igreja e vamos desenhar, criancinha pequena, pinta as cores, pinta a túnica de José coloridinha, mas isso aí, não sei, é só uma curiosidade. Quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no. E não conseguiam falar com ele amigavelmente. Claro, mas esse dedo duro, fala mal de mim. Olha só, e olha o que o pai deu para ele. Uma roupa especial, bonita. Ei, Jacó, precisava fazer isso? Talvez, eu não sei. Mas talvez Jacó tenha dado essa roupa especial para José, porque já queria, já intentava que José fosse o seu filho especial. Talvez que fosse o primeiro. Depois a gente vai continuar a história, você vai perceber o porquê disso. Mas os irmãos odiaram, gente, odiaram, e não podiam falar com ele amigavelmente. A palavra amigavelmente, aqui no original, tem a ver com a palavra shalom. Shalom, ou seja, não podia falar em paz. E shalom, vocês percebem, não é só paz. Shalom é tudo bem com você. Shalom é você estar em paz emocionalmente, você está bem fisicamente, você está vivendo em paz no seu contexto. A sua mente lhe dá condições de viver em paz. E quando quando o judeu fala shalom com alguém, era um cumprimento, mas um cumprimento de dizer, como é que você está? Você está bem? Eu estou à sua disposição, eu gosto de você. Os irmãos não podiam falar Shalom, José. Não falava Shalom para José. Não falavam amigavelmente. E odiavam. Gente, hoje à noite a gente vai estudar uma característica da emoção interessante que vai ter a ver com isso aqui também. Mas não conseguiam falar com ele amigavelmente. Oi, pois não. Que coisa, hein?
Ok? Aham. Aham. Ok, eu sei que os irmãos que estão ouvindo na internet não estão ouvindo o que a Hortência está dizendo, e vocês todos não sei se ouviram bem, está dizendo a culpa é de Jacó. Jacó é o culpado disso. José é bonzinho, falava a verdade, e Jacó colocou José numa condição diante dos irmãos que cresceu esse ódio, cresceu, eles não podiam falar amigavelmente com José, porque o pai, né, permitiu isso. Uma família disfuncional. Calma, gente, já vamos lá para o cafezinho. Certa vez, agora vamos para lá, deixa eu mudar aqui. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Gente, então se Jacó já provocou isso, José teve um sonho e foi contar para os seus irmãos o sonho. E aí depois do café nós vamos ver. Olha o sonho aí. A gente começa lendo o sonho de José e responder algumas perguntas. Não demore, gente, por favor. Tá bom? Toma um cafezinho rápido, abraça o seu amigo. Shalom! Shalom, paz para os amigos que você não viu ainda, né? Que você pode falar amigavelmente e depois volta para a gente continuar a aula. Tá certo? Obrigado, obrigado. Estava dormindo, teve um sonho. Mas só para fazer uma referência que os irmãos odiaram José. A palavra de Deus você conhece muito bem, Provérbios 10, 12 diz que o ódio excita contendas. Provérbios 22, 10. 1 João 2, 9, aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. E a Bíblia é clara, Jesus deixou muito claro que o ódio no coração equivale ao homicídio. Mateus 5, 21 a 26. E mesmo 1 João capítulo 3, versículo 15, se você odeia, você é o assassino do seu irmão. Ok? Então, esse ódio, essa animosidade, fazer com que eles tinham uma relação com José muito estranha. E na aula que vem, não faltem, José em 2 capítulos, a gente vai ver uma relação muito interessante de José com o Redentor, com Jesus Cristo. Muito bem, José dormindo, teve um sonho. Teve um sonho, e aí no versículo 6 de Gênesis 37, diz assim, José falando para os irmãos, ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinham ouvido. Eles odiaram José ainda mais por causa do sonho que ele teve, do tipo de sonho, e como José contou, e pelo que eles tinham ouvido, pelo que José tinha dito. Depois, José teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Zezinho. E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, José resolveu contar para Jacó também, e aos irmãos. O pai deu uma bronca nele. O pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, pensava o que significava esses sonhos, como diz a NVT. Interessante, queridos, interessante. Só uma curiosidade aqui, quando fala, será que eu, sua mãe, a Raquel já tinha morrido, viu? A mãe dele. Então Lia ficou a mãe. E seus irmãos, viremos a nos curvar, e os seus irmãos acrescentaram ao ódio ciúmes e inveja. Hoje à noite a gente vai ouvir sobre inveja. Será? Pensem vocês, não sei. Será que José fez bem em contar seus sonhos para os familiares? Ou essa foi só outra demonstração da imaturidade de um adolescente? Não sei.
Ele teve um sonho. Gente, uma coisa interessante nesse sonho que José teve, eu até acho que está na frente. Esse é o primeiro sonho registrado na Bíblia que Deus não fala. É o primeiro. Se você olhar os outros sonhos e como Deus se revelava lá no Antigo Testamento, na progressão da sua revelação, ele falava no sonho. Falava com Abraão, falou com Jacó no sonho. Falou com Jacó em sonho. José teve um sonho, mas Deus não fala nesse sonho. E outra coisa, olha que interessante, José não interpretou o seu sonho. Ele interpretou outro sonho. A gente vai ver isso lá na frente. Mas ele não interpretou. Mas foi falar para os irmãos. Deixa eu contar um sonho para você. Blá, 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 blá. Tive outro, vou contar. Imaturidade ou não? Será que ele sabia? Não sei. Pais. Converse com seus filhos. Avaliem o relacionamento entre eles. Porém, Deus soberano no controle da história. Deus soberano no controle da história. Esses sonhos, o que esses sonhos revelarão lá no futuro? Esse ódio dos irmãos. Vamos lá. 2 sonhos com a mesma estrutura. 2 sonhos parecidos. Mesma estrutura e mensagem. Seus irmãos foram os intérpretes do primeiro sonho. E seu pai foi o intérprete do segundo sonho. Está querendo dizer então que nós vamos te servir? E o pai falou, nós vamos também. É digno, como eu falei, é digno de nota que esses são os primeiros sonhos na Bíblia, nos quais Deus não fala. Aí se você quer ver outros que Deus fala, está lá em Gênesis 23, 28, 12, 15, 31, 11, 14. Muito bem, muito bem. Seu pai, mesmo depois de adverti-lo, refletia sobre isso, diz a Bíblia na tradução NVI. Na tradução da NVT, seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Jacó tinha experiência com os sonhos. Jacó recebia a orientação de Deus pelos sonhos. Seu filho amado falou de 2 sonhos. Então ele ficou pensando sobre isso. Não sei o que fez, mas ficou pensando sobre esses sonhos. Muito bem, amados. Em Gênesis 37, 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Longe, gente. Eles estavam em Hebrom, longe, 80 quilômetros, mais longe daqui a São Paulo. Dá uns 70, Campinas. Agora, por que eles foram para lá? Gente, eu não vou entrar nesse capítulo. Se vocês quiserem ler depois, Gênesis 34, o que aconteceu em Siquém. Diná era uma filhinha de Lia. Que interessante, Diná é o nome meio feminino para Dan. Juíza, Diná. E ela resolveu passear lá em Siquém, queria conhecer as meninas de Siquém. Aí teve o príncipe lá, que gostou dela. E violentou. Nossa, lê esse capítulo. Os irmãos ficaram muito bravos. Aí, vamos ler. Simeão, Levi, fizeram lá uma conversa. Circuncidem todos os homens da cidade aí, porque é nosso costume. E aí a gente libera Diná para casar com o seu filho aí. Aí todo mundo se circuncidou. Estava todo mundo meio fraquinho. Aí eles foram lá e mataram todos os homens, aqueles assassinos. Quem eram os assassinos? Simeão, Levi. Estudem, nós vamos estudar o livro de Levítico. Levítico tem a ver com os levitas? Depois a gente vai ver isso. Quem são os levitas? Para vocês perceberem a palavra de Deus, como ela é maravilhosa. A Bíblia não é um livrinho cheio de coisas bonitinhas, que deveriam ser omitidas para a gente achar que está tudo certinho. Não, ela revela quem é você, quem sou eu, das nossas possibilidades, como somos maus, como existe a tendência no nosso coração de fazer coisas assim absurdas, que a gente não pode nem imaginar. Mas eles mataram todos os homens daquela cidade, lá em Siquém. E Jacó ficou assustado. Nossa, eles vão destruir a gente, vamos sair daqui. E ficaram preocupados. E foram lá e roubaram, e saquearam a cidade, levaram tudo. Gente, que coisa. E esses irmãos de José foram pastorear, levaram os seus rebanhozinhos, o rebanho, lá para Siquém.
lá nesse lugar perigoso, longe. Eles podiam estar pastoreando por ali. Por que será, hein? Será que eles não iam aprontar longe ou queriam ficar longe dos olhos de José, que contava tudo para o pai? Bom, a Bíblia diz que os irmãos de José foram cuidar do rebanho lá longe. 13. Israel disse a José: como você sabe, José, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Opa, tirei o microfone. Presta atenção. Jacó chama José, sabia da treta entre eles, e falou: José, seus irmãos foram lá para Siquém. Vai lá, vê como é que eles estão, como é que está o rebanho. Mas que Jacó teve essa ideia? Ele não podia mandar um servo? Gente, 80 quilômetros, cheio de vales e montanhas, escuros, salteadores. Era longe, muito longe. E Jacó falou: José, vai lá ver como é que seus irmãos estão. Os irmãos que odiaram José. Se eu fosse José, e eu sou José, mas muito longe desse da Bíblia, né? Pai, manda o Pedrinho, manda, né? Vai lá, eles podem ver como é que eles estão. Mas você está me mandando? O que ele respondeu? O que a Bíblia diz? Sim, Senhor. Não questionou, não falou nada, mas eles não gostam de mim, pai? Não. Sim, Senhor. Aí o mesmo versículo na tradução, na nova versão transformadora, Israel disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. O que ele respondeu? Estou pronto para ir. Gente, que atitude, que filho, hein? Que mentalidade, que obediência, que obediência. Estava comentando na minha célula sobre a diferença de obediência e deferência. Você pode obedecer, o filho obedece. Hein? Agora, deferência é um pouco mais. É aquilo que você faz sabendo que vai agradar o seu pai, agradar a sua mãe, faz além da obediência. E José parece que era assim. José, se apronta que eu vou te mandar. Já estou pronto, pai. Filho, você vai para Siquém. Já estou pronto. Sim, senhor. 80 quilômetros. Foi sozinho. Subia, descia. De noite. Sabe quantos dias, mais ou menos? 3, noite, dia, a pezinho. 3 dias. Olha lá. Isso aqui é um Hebron. Eu estou sem o pointer aqui. Hebron, está vendo aqui embaixo? Hebron, aqui, ó. 80 quilômetros até Siquém. Foi lá. Chegou. Deixa eu mudar aqui para vocês. Aqui. Muito bem. Opa. Eu estou aqui, vou para cá. Vou para cá. Um homem o encontrou perdido, vagueando pelos campos, e lhe perguntou: o que você está procurando? Isso está em Gênesis 37, 15. O mocinho, o que você está procurando? Ele está perdidinho lá. 3 dias caminhando, chegou lá, perto de Siquém. Aí ele respondeu: eu procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão cuidando das ovelhas, dos rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Dotã é um lugar que depois Eliseu morou, tá? Mas Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mais 20 quilômetros. Mais 20. Está aqui o desenho, cadê? Aqui. Isso. Mais 20 quilômetros. Dotã. Foi atrás dos irmãos. Ele podia chegar em Siquém, não achou. Vou embora. Pai, não achei. Eles não estavam lá em Siquém. Gente, soberania de Deus, controle. Opa, som, desculpa. O pessoal lá de baixo reclamou que estava muito alto, viu, o som? O pessoal da outra aula. Eles estavam assistindo 2 aulas ao mesmo tempo. Então, ok. Aí, não, eu vou. Foi até Dotã olhar os irmãozinhos. Gente, José, legal, especial. Muito bem. Peraí. Mas eles, os irmãos, o viram de longe. E antes que chegasse, planejaram matá-lo. Seria o segundo fratricídio na Bíblia. Lembra de Caim e Abel? O segundo. Vamos matar o nosso irmão. Não sei de quem foi a ideia.
Provavelmente não foi de Rúben o primeiro, porque Rúben, depois vocês vão ver que ele quis se proteger. Será que foi de Simeão, Levi, assassinos? Foram lá, mataram todos aqueles homens, guerreiros, fortes. Planejaram matar. Ódio, mais ciúme. Talvez você tenha matado muita gente no coração, como a Bíblia diz. Não sei se você tem alguém que você odeia. Você tem ciúmes e mistura junto e deseja a vingança. Mas os irmãos planejaram matá-lo. E agora? É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. Berseba, um poço. Lá no deserto os poços tem um poço muito sem água, né? E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha os irmãos, 11 conversando lá. 11. Vamos matar? E vamos jogar num poço. Era fundo, era estreitinho, fundinho. Vamos ver o que vai ser do sonho dele. Que ele sabe aquele sonho que ele teve, que a gente vai assim, a gente mata, acaba aquela história de sonho. Lá vem o sonhador, lá vem o especialista em sonho, assim que a Bíblia diz. Lá vem o mestre dos sonhos, inveja, ciúmes, ódio. De Zezinho, conversaram sobre isso. Quando Rúben, mais velho, filho de Lia, primeiro, primogênito, teoricamente era ele que ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, não tem nada, não tem água, não tem nada, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Difícil, hein? Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. E o Zezinho ainda, 80 quilômetros, 100 quilômetros, foi com a túnica. Zezinho foi com a túnica bonita, túnica comprida. Ei, Vanildo, hein? A Vanildo porque ele era um bobinho. Não, ele foi com a túnica. Gente, que coisa linda. Quando você olha a palavra de Deus, você vai entender algumas coisas assim. Túnica, roupa. Foi com a túnica. Arrancaram a túnica. Rubem falou, não mata. É. Interessante, em Gênesis não diz isso. Em Gênesis, não em Gênesis 37, mas em Gênesis 42, no finalzinho, os irmãos já lá na presença de José falam, vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Os irmãos conversando entre si sobre isso, é legal, a aula que vem. Não me joguem, não, por favor. E gritava, José esperneava na mão dos irmãos, por favor, estava angustiado, implorava, não, por favor. Não lhe demos ouvido. Agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Fundo, não dá para subir mais. Ia ficar lá. E se assentaram para comer. Gente, olha o potencial que nós temos de fazer coisas absurdas. Além de fazer isso, jogaram lá, sabendo? Sentaram para comer os irmãos. Os irmãos, as 12 tribos de Israel. Simeão, Levi, Zaccar, Zebulon, os irmãos que estavam formando Israel, o povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, 11, José, e Moisés escrevendo isso para contar para os caras que estavam entrando na terra prometida lá na frente, como é que Israel foi formado. Israel que você conhece hoje, hein? E que você fala mal por causa da Ucrânia, lá na faixa de Gaza, na faixa de Gaza e tal. Calma. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas. Lembra Ismael, Abraão, Agar, Ismael. A Bíblia mistura ismaelitas com midianitas, talvez eles estivessem juntos ou não. Bom, árabes, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, perfuminho legal, mirra, e que eles levavam para o Egito. Gente, é difícil entender como aqueles homens foram capazes de sentar e comer calmamente, enquanto seu irmão sofria e implorava que o libertasse.
Será que temos o potencial de agirmos como os irmãos de José? Ah, eu não. Tem sim. Eu e você temos o potencial. A gente não sabe. A gente fica assustado com algumas coisas que acontecem, que a gente lê. Mas como esse pastor, aquela irmã, aquele irmão fez isso? Eu olho para a minha vida e a Bíblia afirma isso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Nem você, nem eu, às vezes conhecemos o potencial que temos dentro de nós quando estamos expostos a uma situação muito difícil. É verdade. Judá. Agora, olha interessante. Judá, lembra de Judá? Judá, o quarto filho de Lia, né? Rubem, Simeão, Levi e Judá. Disse então aos seus irmãos, versículo 26. Olha Judá tomando a frente aqui. Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. E quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata. Não é moedinha, é 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Era um tablete, 20 peças de prata. Escravidão, diferente da nossa, mas era comum naquela época, quando ganhavam as guerras. E um jovem escravo devia ser vendido de 15 a 30 moedas. Você lembra de alguém que foi vendido por 30 moedas? Silêncio, a gente vai conversar lá na frente. Mas foi vendido por 20 pratas, 20 pedaços de prata, né? Ok? Muito bem. Nessa negociação, Judá emerge como líder, em contraste com o primogênito Rubem. Argumenta com seus irmãos, substitui o mal por outro mal, e os irmãos concordam. Rubem, o primogênito, argumentou algo, mas Rubem tinha dado uma saída, viu gente? Quando eles venderam para os ismaelitas, Rubem tinha dado uma passeada, não sei se foi ver outras ovelhas lá, ou estava muito chateado, saiu. E Judá começa a emergir como um líder interessante. Hein? Muito bem. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. Era um costume muito natural na época, quando você estava muito triste, chateado, de rasgar suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Rubem falou assim. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. Gente, olha a crueldade, olha a malandragem. Mataram um bode, mergulharam no sangue. E nem eles foram falar com o pai. Mandaram alguém, mandaram um servo. Vai lá, fala para o meu pai, mostra a túnica e pergunta, será que essa não é a túnica do seu filho? Aquela túnica que José tinha dado a eles. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho amado. Chorou. Meu filho foi despedaçado. Assim como Jacó enganara seu pai, lembra de Jacó e Isaac? No passado, assim como Jacó enganara seu pai com as peles de cabrito, lembra ele com a mãe? Põe as peles de cabrito. E as roupas de Esaú, agora Jacó foi enganado com o sangue de cabrito e as roupas de seu filho. Está vendo? Olha como as coisas estão acontecendo na vida de uma família disfuncional e nada é por acaso, Deus está no controle. Isso é maravilhoso nós entendermos. A frieza amarga dos irmãos de José, escondendo seu crime, foram a Jacó para consolá-lo. Gente, olha só, além de tudo isso, foram consolar o pai. E não obtiveram êxito. Teriam que conviver com os gritos não ouvidos de José. A tristeza de Jacó e o chicote impiedoso da culpa a atormentá-los, como diz o Hernandes no livro chamado José, página 36. Eles tinham que conviver com aqueles gritos que eles não ouviram, com a tristeza do seu pai e com o chicote da culpa.
que ia atormentar a vida deles por muito tempo. Enquanto isso, os negociantes medianitas chegaram ao Egito. Desceram lá, né? Chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Importante. Ele era responsável por todos os presos políticos ou não, era responsável pela morte de muita gente quando desafiavam o faraó. Um capitão oficial, Potifar. Tem umas curiosidades, mas o tempo não permite, pois perguntem para mim sobre o nome Potifar. É interessante isso. Porém, eu vou ler agora com vocês um texto sobre José que não está em Gênesis. Está lá no Salmo. Só um parêntese, no Novo Testamento, só 2 lugares que falam de José. Em Estevão, capítulo 7 de Atos, e lá em Hebreus. Mas olha que interessante aqui, o que está escrito no Salmo. Salmo 105, 17 a 19, depois vocês leem esse Salmo. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. Isso não está escrito em Gênesis. Está escrito em Salmo. Porque quem escreveu o Salmo sabia que naquele contexto que os escravos eram vendidos assim. Não era ferro, nessa época não tinha. O ferro ainda não tinha sido trabalhado, o fundamento devia ser bronze. Bom, feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. E olha que versículo lindo, maravilhoso, que está no Salmo falando de José, que é uma preciosidade na tradução da Nova Versão Transformadora. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Queridos, você e eu, que estamos submetidos a provas na nossa vida, o Senhor está no controle. O Senhor sabe das coisas, o Senhor é soberano, o Senhor manda. Com José, tudo isso que aconteceu, depois a gente vai fechar a história, Deus estava no controle. O ódio, a venda, os sonhos, o pai, essas coisas disfuncionais que acontecem, Deus estava no controle. Então, Deus pôs José à prova. Até quando ele cumpriu a sua palavra por conta de todo o contexto do povo de Israel. É muito maravilhoso isso. Se você está sendo provado, sabe que Deus está no controle. Não desanime, não fuja, não duvide, não fique incrédulo. Se firme na palavra de Deus. Deus está no controle da sua vida, diante das dificuldades terríveis com esse rapaz. E talvez você sabe, a sua doença, o seu câncer, a sua perda do emprego, do filho, do pai, no relacionamento familiar. Deus, Ele quer se revelar para você no meio dessa situação difícil. Deus tem prazer em se revelar. Permite que essas coisas aconteçam. Mas não vos sobreveio provação ou tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e justo e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, como diz 1 Coríntios 10, 13. Amém? Por essa verdade. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Nos planos de Deus não tem acaso, não há sorte nem azar. Nas palavras desse poeta, William Cowper, por trás de toda, que interessante, por trás de toda providência carrancuda, esconde-se a face sorridente de Deus. Quando você olha, parece que é uma face carrancuda, brava. Que situação horrível, que coisa terrível. E como vimos aqui dos irmãos de José e com José. Mas atrás dessa providência carrancuda de Deus, esconde-se a sua face sorridente. Porque Deus tem o melhor para você e é o melhor que Ele tem para você, mesmo na dor. A casa de Potifar foi o campo do primeiro treinamento de Deus dado a José. Na casa de Potifar, ali ele foi tentado, foi provado e foi aprovado. E nós vamos descobrir e continuar nisso. Aí, depois vocês podem ler em casa,
Nós estávamos em Gênesis 37. Aí tem um interlúdio em Gênesis 38 que conta a história de Judá. Judá, quarto filho de Lia. Judá. Ei, Judá. Judá foi lá namorar uma cananeia. Tristeza. Deus não queria isso. Leia Gênesis 38, depois para você entender quem foi Judá. O que ele fez? Só que você e eu vamos perceber, você que já está um pouco de tempo na igreja, que Jesus veio da tribo de Judá. Não veio da tribo dos filhos de José, Manassés e Efraim, veio da tribo de Judá. E esse Judá, que errou feio, que teve Pérez, Tamar. Não vamos falar sobre Gênesis 38 aqui. Vamos para Gênesis 39. Até 36, José foi vendido. Em Gênesis 39 para frente, José foi comprado. E a gente vai perceber isso. Gênesis 39 recapitula a narrativa que havia sido terminada em Gênesis 37 e 36, fazendo uma transição de vendido para o comprado. José não se entregou à amargura, nem à autopiedade. Eu sou vítima da vida. É porque acontece isso comigo. É porque as coisas estão assim. Ou desespero. Venceu as dificuldades com corajoso senso de responsabilidade e altos valores morais. Essa é uma frase do Livingstone, no livro dele chamado O Livro de Gênesis. Não se entregou. Olha só, 39:1, estou lendo na Bíblia. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E a Bíblia começa a relatar uma maravilhosa expressão que você e eu temos que nos apoderar dela. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. A Bíblia tem um versículo muito interessante que, se você é hábil naquilo que você faz, Deus vai lhe colocar diante de reis. Trabalhe bem, seja honesto, dê o melhor de você. É dentista? Seja um ótimo dentista. Trabalha limpando a rua? Limpe bem a rua, não deixe nada para lá. Lava prato, que lave bem o prato, não deixe a sujeirinha. Seja um profissional que glorifica a Deus com a qualidade do seu serviço, dê o seu melhor. E José tinha responsabilidade. Deus deu a ele essa possibilidade de trabalhar na casa daquele oficial. Ele foi muito dedicado. Foi uma pessoa com foco. Foi uma pessoa que trabalhava porque conhecia realmente quem era o Deus de Abraão, de Isaac, seu avô, de seu pai Jacó, o que ele tinha ouvido falar dele. E José fez isso. José prosperou, passou a morar lá. Por quê? Porque ele era bom? Por isso que nós temos que entender e mudar a nossa visão. Não é porque ele era bom, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Quando esse oficial percebeu que o Senhor estava com ele, olha que interessante, mesmo os incrédulos, mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, vão perceber pelo seu testemunho, pela sua fala, pela maneira como você age, quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo que possuía. E, versículo 5, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Era um oficial, era uma casa maravilhosa, tinha campo, tinha uma casa, parecia um palácio, estou imaginando aqui, e José estava cuidando, e ele percebeu que o Senhor estava com José. Gente, mesmo você cristão, que trabalha numa empresa, que o teu chefe não é cristão, saiba que talvez a sua empresa, que o seu departamento pode ser abençoado pela tua presença. Você que trabalha numa casa de família que não conhece a Jesus e você é cristão e trabalha lá, sabe que aquela família pode ser abençoada pelo seu testemunho, pela sua presença diante de Deus, como foi na casa de Potifar.
E eles vão perceber, por que você é diferente? Por que você trabalha assim? Lamentavelmente, conversando com alguns profissionais aqui, quase que os profissionais daqui preferem não lidar com os crentes, porque os crentes são caloteiros, porque os crentes falam e não pagam, porque os crentes são mentirosos, porque os crentes chegam que sempre querem um descontinho a mais, porque é seu irmão em Cristo. Lamento isso é em todo lugar. Estou vendo seminaristas aqui, até professores de seminário aqui, mas muitos seminaristas vêm aqui e dizem, daria para você dar um desconto, eu sou seminarista. Aí, tá bom, vamos ver o que dá para fazer. Mas quantos e quantos de nós conhecemos pessoas que se dizem cristãs e agem diante do mundo desonrando o nome de Deus pela sua atitude, pela qualidade do seu serviço, pela sua fala? José não foi assim, temos que aprender com ele. Temos que nos submeter a Deus e viver glorificando a Deus com a qualidade daquilo que você faz. Seja atento, planeje, tenha foco, busque a presença de Deus antes de exercer a sua atividade profissional normal. E foi assim na casa de Potifar. Pois não? Não. Verdade, não tinha a ideia de um Deus solar. Depois a gente vai falar sobre isso, sobre muitos deuses lá, o Deus Sol, Ra, eu vou falar uma coisa interessante, Apis, o boi. Por que José, sabiamente, disse para os seus irmãos, falem que vocês são pastores de ovelhas, porque eles não gostavam de pastores de ovelha. Sabia que José, mesmo assim, eles não comiam junto com os hebreus, com os escravos. O faraó, o Potifar falou, é tudo seu, mas você cuida da sua comida. Interessante isso. Mas ele não conhecia esse Deus. Porém, pelo testemunho desse hebreu, que revelava, a gente vai ver isso, ele percebia e entregou tudo para José. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Cuide da sua comida. Eu não quero ser comido comigo. Os egípcios eram assim. Bom, tanto é, lá na frente a gente vai perceber isso também. Assim como José, nós somos mordomos. Somos mordomos de Deus. A vida, a família e os bens que estão em nossas mãos pertencem a Deus e não a você nem a mim. Ele requer de nós fidelidade nessa administração. Seja um bom marido, seja um bom pai, seja um bom profissional, seja um bom filho, seja um bom avô, para glorificar a Deus. Você não vai ser. Sabe que você é pecador, como eu. Nós vamos escorregar. Nós vamos ter que pedir muitas vezes perdão para a esposa, para o marido, para o filho, para o amigo. E sinceramente, porque Deus vai nos revelar isso. Mas Deus nos deu a família, os bens, tudo que temos, para que Ele seja glorificado. Para que as pessoas percebam que o Senhor está com José Luiz, o Senhor está com Davi, o Senhor está com Rosa, o Senhor está com Anderson, o Senhor está com o Tércio, o Senhor está com o Israel. Por quê? Porque eles me glorificam, eles trabalham, mesmo nas dificuldades, mesmo no choro, mesmo na angústia, mesmo jogado no fundo do poço. Deus está no controle de todas as coisas. Assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, que cada um deles seja encontrado fiel, como diz 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ok, irmãos? Vamos parar aqui, porque na próxima aula eu vou apresentar uma outra pessoa para vocês. Eu vou apresentar para vocês Zafenat Paneah. Acabei no bom tempo. Zafenat Paneah. Aquele que guarda o mistério, que tem a chave para o que é misterioso. Esse cara, Zafenat Paneah, ele foi casado na nobreza, no seio da nobre elite egípcia. Ele casou com uma egípcia chamada Asenate, filha de Potífera. Potífera era um sacerdote de uma cidade chamada Heliópolis. Em São Paulo tem Heliópolis, tem uma favela lá, né? Heliópolis, Sol. E esse cara, esse sacerdote de ele mantinha um título de o maior dos videntes. O maior dos videntes do Egito. Tem Heliópolis e tinha Mênfis, mas Heliópolis, maior dos videntes do Egito. Tinha uma filha, chamada Zenate. E Zafenat Paneah casou com ela. E teve 2 filhos com ela. Vou apresentar semana que vem. Será egípcio? Esse nome é. Vamos orar e tchau. Antes de orar. Williams,
Você deu tchau para mim? Ok? Semana que vem, o Willis pediu para eu lembrar, os jovens trabalharam num filme chamado As Sombras da Perseguição, que vai acontecer no sábado aqui da semana que vem, à noitinha, 19h30, é isso ou 18? Onde está? O que você está mostrando, filho? Ah, eu estou lendo, deixa eu ver se eu consigo ver. Ah, ok, obrigado, estou vendo, sim. 19h30, é isso? 19 horas, obrigado, Williams. Um filme para você ver. Não adianta você tentar se inscrever mais, porque não tem mais vaga na inscrição. A inscrição era mais pro forma, não é? Você não paga nada. Mas venha, ninguém vai te barrar. Teu nome não está aqui? Não, venha sim. Vai ser aqui embaixo, As Sombras da Perseguição. Eles trabalhavam muito, foi muito legal. Então, só para lembrar, sábado que vem, 19 horas, aqui embaixo, As Sombras da Perseguição, um filme feito só pelos jovens daqui. Tem uns vovozinhos lá também, que você vai perceber. Mas o William riu porque ele faz parte do filme também. Estou brincando. Você não vai falar que eu também faço, né? Ele, olha, não faz. Então, queridos, venham sábado que vem e vamos agradecer pela palavra dele, porque Deus é o nosso herói, não José é o nosso herói, como a gente atribui. Eu lembro que eu falei para alguém, vai falar sobre José domingo que vem. Eu amo a história de José, realmente é uma história maravilhosa, mas maravilhoso é o Deus de José, que o provou até o tempo onde ele ia se revelar, e esse José, as tribos. Aí sim, o pessoal que Moisés escreveu está começando a entender, então, Egito, por que nós ficamos 430 anos no Egito? Sim, começou com a chegada de José, trabalhando na casa de Potifar, e depois? Pouca gente, só tinha José lá. E depois? Por que saíram do Egito quase 2 milhões? 2 milhões. José chegou, depois, a gente vai ver isso na aula que vem, depois chegaram uns 70, mais ou menos, 75. 2 milhões. Gente, maravilhoso a gente entender como Deus costura, como Deus faz a história. Abraão, Isaac, Jacó, José, a minha e a sua história. Então não saia daqui achando que você foi esquecido por Deus, não. Deus tem uma história para você, para Ele ser glorificado na sua vida e na minha vida. Ok? Vamos orar? Pai, nós nos submetemos a Ti, obrigado pela Tua palavra e queremos que o Teu Espírito Santo nos oriente a vivermos para Ti, a entendermos a obra que o Senhor fez na vida de José, na vida de Abraão, Isaac, Jacó, na vida das pessoas que se submeteram a Ti e a obra que o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo nas nossas vidas pela ação do Teu Espírito Santo quando nos dispomos a Ti. Confessamos realmente que erramos e agradecemos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos permite continuar a caminhada para Te glorificar. Somos imperfeitos, sabemos, mas sabemos que pela orientação da Tua palavra, nós podemos viver sob a Tua bênção, sob a Tua graça, sobre o Teu amor, sobre a Tua misericórdia. Abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, a nossa igreja, que tenhamos uma tarde diante de Ti, que possamos voltar à noite para celebrar o Seu nome, para continuarmos aprendendo a Sua palavra. No nome de Jesus, amém, amém. Tchau.